Você consegue responder em espanhol como estás em menos de 2 segundos? Se você citou, este vídeo é para você. E se você for novo por aqui e ainda não estiver inscrito no canal, saiba que você está perdendo muito conteúdo prático para te ajudar a falar espanhol sem medo e com fluência. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quadro Seja Curioso. Aqui, o Primo Jimmy. E nos próximos minutos você vai aprender as respostas automáticas que todo brasileiro precisa saber em espanhol. Nada de teoria complicada. Só pergunta e resposta. Rápido e direto. Porque quando um nativo te fizer uma pergunta em espanhol, você vai ter segundos para responder e manter a conversa fluindo naturalmente. Imagina a sensação de responder naturalmente e até saber perguntar também, sem travar e sem medo. Então fica comigo até o final e me conta nos comentários qual dessas perguntas você escuta mais por aí, tá bom? Quando você quer falar como você se chama, você diz como te llamas. Como te llamas. Essa letra aqui a gente conhece como ED. ED. E a letra ED em espanhol tem um som muito parecido à letra Y, tá bom? De fato, tem uma diferença dependendo da região. Eu falei llamas, como te llamas, ya, tá? Que é um som parecido ao Y, ya. Tem outras regiões que podem falar, por exemplo, chamas, que se escreveria com SH, mas tem um som parecido ao X, né? Como te chamas. Em outros lugares, falam llamas, como se fosse um J, tá bom? E até como se fosse um I, llamas, tá bom? Pode variar dependendo da região. Porém, estão tentando falar, todos nós estamos tentando falar a mesma coisa, tá bom? E a resposta para isso seria eu me chamo, e seu nome. Por exemplo, eu me chamo Jimmy. No caso seria me llamo Jimmy. Ou se você quer enfatizar o sujeito, que seria eu, seria yo me llamo Jimmy. Yo me llamo fulano, tá bom? Próximo. Quando você quer perguntar de onde você é, seria de onde eres. De onde eres, tá bom? As perguntas em espanhol sempre começam com a pontuação de interrogação, tá bom? Ele se escreve de ponta cabeça, virado, tá bom? Eu sou de, por exemplo, São Paulo. Então você falaria soy de São Paulo. Soy de São Paulo, tá? Aqui, para nós, independentemente do gênero, tá? Que para você seria sou de São Paulo, mas se fosse um nome feminino, por exemplo, da Bahia, se você quer falar sou da Bahia, no caso, muda para da. Mas em espanhol você falaria do mesmo jeito. Sou de Bahia. Soy de e o lugar, tá bom? Não vai mudar, sempre vai ser de, beleza? Onde você mora, que seria donde vives? Donde vives? Tá? Letra V em espanhol sempre tem um som de B, tá bom? Por isso que eu falei donde vives, vives, beleza? E se você falar em donde vives, também se entende, beleza? Eu moro em São Paulo, por exemplo, seria, né? Então seria vivo em São Paulo, vivo em Bahia, em Salvador, sim? E assim vai. Quantos anos você tem? Que seria quantos anos tienes? Quantos anos tienes? Tá bom? Essa letra aqui se chama N, tá? Letra N. E tem um som muito parecido ao NH do português. Então é um som nasal. É a única letra em espanhol que tem um tio, tá bom? As vogais não tem tio, beleza? Então é mais fácil ainda a pronúncia. Eu tenho 25 anos. Eu sei. Tá? Então seria tengo 25 anos, tengo 50 anos, tengo 30 anos, tá bom? O que você faz? Que seria que haces? Que haces? A tradução literal, tá bom? Essa é a tradução literal. Porém, no português você entende como o que você faz da vida, com o que você trabalha. Mas em espanhol, que haces é uma pergunta muito aberta. Dependendo do contexto, você pode querer perguntar o que você está fazendo nesse momento, agora, tá bom? Que haces? Se eu pergunto para, por exemplo, para, sei lá, para um amigo, eu pergunto, que haces? Ele vai me falar que o que está fazendo naquele momento, entendeu? Eu sou, e a profissão, eu sou médico, eu sou engenheiro, tá? Que seria, sou médico, sou engenheiro, tá bom? Com o que você trabalha, que seria,
a que te dedicas, tá? Essa pergunta, sim, seria correta para você perguntar com que a pessoa trabalha. Outro jeito também que você poderia perguntar em espanhol seria em que trabajas, tá? Não com que trabajas. A tradução literal de com que você trabalha seria com que trabajas. Porém, quando você pergunta com que trabajas, você está perguntando como se for, por exemplo, imagina que é um desenhador gráfico. Então, com que trabajas está querendo dizer com que ferramentas trabalhas, tá bom? Eu trabalho no setor, tarará. Por exemplo, eu trabalho no setor automotriz, tá? Então, seria trabalho no sector automotriz, tá bom? Onde você trabalha, que seria donde trabajas. Essa daqui é uma pergunta para saber onde exatamente fica o trabalho, tá bom? Donde trabajas. Por exemplo, eu trabalho na empresa XYZ, tá? Ou, por exemplo, eu trabalho no consulado. Então, trabalho em la embajada, trabalho em la empresa XYZ, tá bom? Você fala outros idiomas? Hablas outros idiomas? Hablas outros idiomas? Sim, eu falo espanhol, por exemplo. Sí, hablo español, tá bom? Sí, hablo inglês. Sí, hablo francês, tá bom? O que você estudou, que seria que estudiaste, tá bom? Eu estudei administração. Eu estudei contabilidade, tá? Seria estudei administração. Estudei contabilidade, tá bom? Você gosta do seu trabalho? Te gusta tu trabalho? Te gusta tu trabalho? Sim, eu gosto muito. Sí, me gusta mucho. ¿Por qué você aprendeu espanhol? ¿Por qué aprendiste espanhol? ¿Por qué aprendiste espanhol? Porque quero me comunicar melhor no trabalho. Porque quiero comunicarme mejor en el trabajo. Porque quiero comunicarme mejor en el trabajo. ¿En qué cidade você nasceu? ¿En qué ciudad naciste? ¿En qué ciudad naciste? Eu nasci em Lima, por exemplo. Nasci em Lima, tá bom? Você tem família aqui? Tienes família aqui? Tienes família aqui? Sim, eu tenho família aqui. Sim, tenho família aqui. Sim, tenho família aqui. Quais são seus hobbies? Quais são tus hobbies? Quais são tus hobbies? Eu gosto de ler e viajar. Me gusta leer y viajar. Me gusta leer y viajar. A letra J nós conhecemos como J. E J para nós tem um som de garganta. Então, por isso que a gente fala JA, no caso, seria ja, ja, ja. Viajar. Se escreve igual, reparou? Olha, se escreve igual. Porém, a gente fala viajar. V com som de B e J com som de garganta. Ja, ja. Viajar, viajar, tá bom? Você tem filhos? Tienes hijos? Tienes hijos? H sempre mudo, tá? Então, HI, no caso, simplesmente como se fosse I. E J, que a gente já falou, som de garganta, JO, jo, hijos, hijos, tá bom? No espanhol, não tem essa combinação de LH, tá bom? Sim, eu tenho um filho, dois filhos, tá? Uma filha, duas filhas, tá bom? Sí, tengo un hijo. Sí, tengo dos hijos, tá? No caso aqui, muda dependendo do número. Se for é hijo, porque é único. Mais de então, plural, hijos, tá bom? Sí, tengo un hijo. Sí, tengo dos hijos. Sí, tengo tres hijos, tá bom? O que você faz no seu tempo livre? Que haces em tu tempo livre? Que haces em tu tempo livre? Eu faço exercícios e assisto filmes. Hago ejercicio y veo películas. Hago ejercicio y veo películas. Hago é a conjugação do verbo hacer. Está conjugado para o sujeito eu. Então, verbo hacer, que seria fazer, tá bom? Conjugado para eu, no caso para yo, seria yo hago, tá bom? E em espanhol, quando o verbo é conjugado para um sujeito específico, a gente costuma omitir o sujeito, pelo fato do verbo já estar conjugado. O próprio verbo, indica quem que é o sujeito. Por exemplo, aqui está escrito, né? Vamos voltar para a escola, na primeira série. A oração é, hago exercício. Aí a pergunta que se faz para saber o sujeito é, quem hace exercício? A gente já sabe que hago é do verbo hacer. Então, a pergunta é, quem hace exercício?
Então, a resposta correta seria eu. No caso, eu. É por isso que a gente omite o sujeito, tá bom? E quando você usa, é pelo fato que você quer enfatizar o sujeito. Por exemplo, imagina, você fala assim, ele hace dieta. Então, você está especificando, você quer enfatizar que ele está fazendo regime. Ele hace dieta, tá bom? Há quanto tempo você mora aqui? ¿Hace quanto tempo vives aqui? ¿Hace quanto tempo vives aqui? Domingo perguntaram para mim de onde que eu era e quanto tempo eu morava aqui. Às vezes acontece. Eu moro aqui há 1 ano, 2 anos, tá? Hace 1 ano, hace 2 anos. Que a gente falou, se for anos é plural, então seria mais de um. Se for somente 1 ano, então seria 1 ano, tá bom? Que tipo de música você gosta? Que tipo de música te gusta? Que tipo de música te gusta? Eu gosto de música e o gênero. Por exemplo, eu gosto de... por exemplo, você imagina que gosta de rock. Então, eu gosto de rock. Nas respostas, a gente costuma omitir o de música. Simplesmente, eu gosto de rock. O me gusta el rock, tá? Me gusta el rock, me gusta la salsa, me gusta el reggaeton. Omite música, tá bom? Que comida típica você mais gosta? Que comida típica te gusta mais? Que comida típica te gusta mais? Eu adoro, ou eu gosto também, no caso, em nome do prato. Por exemplo, ceviche, por exemplo, não sei, eu adoro feijoada, eu adoro lasanha, tá? Me encanta la lasanha, me encanta la feijoada. Engraçado que feijoada não tem tradução, tá bom? Feijoada é o nome de um prato específico, então não tem tradução. O jeito certo seria falar feijoada mesmo, tá bom? Com quem você mora? Com quem você mora? Com quem vives? Com quem vives? Eu moro com minha família. Vivo com minha família. Vivo com minha família. Posso escrever para você para conversarmos mais? Puedo escribirte para hablar más? ¿Puedo escribirte para hablar más? Claro, aquí está mi email. Claro, aqui tienes mi correo. Claro, aqui tienes mi correo. A gente costuma falar correo para o e-mail, tá bom? Mas e-mail também se entende, beleza? E aí você fala seu correio. E para você falar seu correio, seu e-mail, você precisa às vezes, muitas vezes, soletrar. E você sabe soletrar. Se você não sabe soletrar, você precisa aprender a soletrar, viu? Eu já ensinei isso, tá? E eu vou ensinar de novo. Então, fica atento quando for ensinar, beleza? Então, essas foram as nossas 21 frases, nossas 21 perguntas e respostas diretas ao ponto, beleza? Você já ouviu alguma dessas antes? Escreve nos comentários para saber quais são essas perguntas que mais você usa ou você escuta, beleza? Muito obrigado por ter chegado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo, na próxima aula, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.